Olá, sejam bem-vindos a mais um Pauta Saúde. E hoje estamos aqui na contagem regressiva para o verão e junto à época mais quente do ano, além do uso indispensável do protetor solar, o cuidado com os olhos também deve ser prioritário. E para falarmos sobre isso, hoje a gente está aqui com o nosso convidado, o oftalmologista Davi Peixinho. Seja bem-vindo, Davi, ao nosso programa. Olá, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite e dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês para a gente poder tirar algumas dúvidas e conversar, sobre a saúde ocular. Pronto. Se apresente rapidinho aí para o pessoal, sua especialidade, como começou sua história como oftalmologista. Perfeito. Como você mesmo disse, Mari, meu nome é Davi Peixinho, nascido e criado em Feira de Santana, onde, por motivos da vida, decidi fazer medicina. Fui para Salvador, estudei 6 anos. Lá consegui receber um prêmio de mérito acadêmico, inclusive, durante o internato, que é um período específico, do curso. E durante o final do curso decidi, optar pela oftalmologia. E só que a saudade de casa, de feira, a gente é apaixonado pela cidade, sempre quis voltar, retornar. Então, após fazer o processo seletivo, do SUS Bahia, decidi optar pela residência médica aqui em Feira, lá na Cleon, Hospital de Olhos de Feira de Santana, onde pude fazer por 3 anos, e concluir e, assim possível, continuar atendendo aqui na cidade. Legal. Então, seus atendimentos hoje estão sendo em Feira de Santana? Sim, a maioria dos dias estou aqui em Feira. Inclusive, se você estiver precisando de alguma consulta. Pronto. Legal, Davi. Muito bom quando a gente sai, tem a necessidade de sair da nossa cidade para se formar, criar a nossa carreira e voltar a atender. E agora a gente vai dar início à nossa entrevista. Vou te fazer algumas perguntas, certo? Uhum. O verão está na porta e todo mundo sabe que esse é o momento de pegar aquele solzinho. Aproveitar os dias quentes para passar horas na piscina ou até mesmo no mar. A gente quer saber de você quais cuidados você recomenda que sejam tomados, principalmente nesses dias mais quentes. Muito boa pergunta, É importante ressaltar que o verão, é a estação do ano onde a gente tem uma maior exposição à radiação ultravioleta. Exatamente por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados com a saúde ocular, certo? É importante ressaltar e quando a gente fala do olho, a gente também está falando dos anexos, certo? Uhum. Pálpebras, a pele em volta. Então, assim, durante essa época do ano, a gente tem pela a exposição demasiada, a gente tem uma chance maior de desenvolver alguns tipos de tumores, de câncer da pálpebra. Também aumenta a chance de você acabar desenvolvendo tumores da conjuntiva, que é uma pelezinha que reveste essa parte branquinha do olho. Uhum. Além também de você ter maiores riscos, exatamente da exposição, podendo causar uma radiação solar. Então, exatamente por isso, o que é recomendado durante essa estação do ano? O uso de protetores solares é fundamental, exatamente para prevenir e bloquear. O uso de óculos de sol com filtros para a radiação ultravioleta, exatamente para inibir todos esses efeitos que eu acabei falando. Uhum. E também é muito importante você acabar evitando horários que conhecidamente têm uma maior exposição a essa radiação, que geralmente é das 10 da manhã até as 16 horas da tarde. Então, se possível, durante esse horário, não fique muito exposto ao sol. Entendi. É verão, época quente, Então tá todo mundo procurando um mar, uma praia ou uma piscina para se refrescar. E eu queria saber se o cloro da piscina ou o sal do mar pode trazer algum malefício aos olhos. Sim, geralmente quando você mergulha com os olhos abertos, tanto no mar ou na piscina, isso pode acabar levando a uma irritação transitória dos olhos, certo? Geralmente, na grande maioria das vezes, isso não representa um risco grave à visão, exceto nos casos em que as pessoas fazem isso no uso de lente de contato. Aí sim é uma situação bastante perigosa que pode levar a uma doença grave do olho, úlceras na córnea, risco inclusive até perder a visão. Entendi. E como é que a gente poderia tomar esse cuidado? As pessoas que usam... Exatamente evitar, durante o uso ali da recreação, do banho do mar, da piscina, você acabar retirando as lentes. Inclusive, essa é uma das orientações que quando você vai ao médico oftalmologista, você que usa a lente de contato, é uma das principais orientações que o médico fornece ao paciente. Então, o paciente, ao usar, tem que estar muito ciente disso. Entendi. Os óculos de sol, eles estão sempre em alta, durante todo o ano e principalmente no verão. E com isso a gente sabe dos inúmeros tipos de óculos que são vendidos por aí, sendo que muitas vezes não possuem qualquer fator de proteção na lente.
Quais cuidados o indivíduo deve tomar com esse tipo de óculos e quais problemas o uso prolongado pode causar? Exatamente. Quem nunca viu aí, né, na praia lá, aquele ambulante, ou até Sim. mesmo aqui no Feiraguai, na nossa cidade, Sim. aqueles famosos óculos, né, que acabam atraindo o público pelo preço, né, pelo o valor, que acaba sendo mais inferior do que numa ótica, certo? O grande risco é que, geralmente, esses óculos ele não têm o filtro adequado exatamente para bloquear essa radiação que eu havia falado anteriormente. E dá a falsa sensação de que a gente está protegido, certo? Então, assim, você fica mais confortável, geralmente aquelas pessoas que têm uma fotofobia, aquela sensibilidade à luz, ficam mais confortáveis e com isso as pessoas acabam olhando diretamente ao sol, ficando mais relaxadas à exposição e exatamente por não ter um filtro, as pessoas vão estar mais expostas e consequentemente mais susceptíveis a ter algum tipo de lesão, seja no aparecimento dos tumores, de uma retinopatia solar e dos diversos outros problemas que a exposição demasiada a essa radiação pode trazer. Infinitos, né? Um processo acelerado da formação da catarata, a formação do pterígio, que é aquela carninha do olho. Então, toda essa exposição demasiada pode levar a uma série de problemas. E o uso dessas lentes sem o filtro adequado pode estar ali dando essa falsa sensação e aí com isso consequências que muitas vezes, né, podem ser irreparáveis. Então é isso. Então o fato de você estar ali no conforto momentâneo não significa que você está protegido. Exatamente. Né? E o risco é exatamente esse. Entendi. E para além disso, alguns dias no verão costumam ser um pouco mais secos. O uso de colírios ou até mesmo lavagens com soro fisiológico são recomendados para amenizar os efeitos de olhos ressecados? Com certeza. Para aqueles pacientes que possuem um diagnóstico de um olho mais ressecado, o uso de colírio é fundamental. Eu não sou muito adepto ao uso de soro fisiológico, por dois motivos. Primeiro, que ele não tem as mesmas características que um colírio apropriado para esse tipo de caso. Lembrando que, fazendo um parêntese, que um colírio é uma medicação como qualquer outra, né? A gente não pode estar fazendo uso de colírios, né? Que às vezes acontece muito. Uso o colírio da minha mãe, uso o colírio da vizinha, certo? Um colírio é uma medicação como qualquer outra, deve ser prescrita pelo seu médico. Mas nos casos em que as pessoas possuem esse diagnóstico de olho seco, o uso do colírio é fundamental, exatamente para trazer um conforto maior, uma proteção maior. Só que isso tem que ser prescrito, né, pelo seu médico oftalmologista. E outro motivo que eu acabei não falando, perdão, além de ser um medicamento como qualquer outro, é que também a gente observa, né, no nosso dia a dia, no consultório, que os pacientes têm esse hábito de usar o soro e guardar após. Né? Lembrar de que esse soro ele não tem, logicamente, no momento que você abre ele está estéril, mas a partir que abriu ali, ele já, depois de certas horas, que eu não sei exato o quanto, né, para não dar uma informação errada, mas assim, depois de algumas horas ele perde a sua esterilidade, perdão. E com isso ele também fica suscetível a se auto-infectar. Então, talvez você possa estar pingando ali um soro que esteja contaminado e em vez de te ajudar, pode estar trazendo algum malefício. Então, em resumo, né, o uso do colírio sim é benéfico para esses casos. Entendi. Mas o soro fisiológico eu deixo para algumas situações mais específicas, uma lavagem por fora do olho, casos de conjuntivite, enfim, outros casos que não para lubrificar o olho em si. E existe algum malefício na questão do uso do colírio repetitivamente? Possa sim que pode acontecer. Porque em alguns colírios, né, ele possui um conservante dentro desse colírio, exatamente para proteger esse colírio de se infectar. Né? Que aqui tudo pode ter alguma bactéria, alguma coisa, e ela pode andar ali e contaminar o seu colírio. Geralmente de fábrica já vem um produto específico para evitar que isso aconteça. Sim. E aí, se você usar muitas vezes durante o dia aquele colírio, pode sim trazer algum tipo de irritação, de ceratite, que é uma inflamação da córnea, pelo conservante que tem nele. Logicamente, é por isso que é importante você respeitar a prescrição médica de quantas vezes você pode usar aquele colírio durante o dia. Que realmente tem sentido, é mais para evitar esse tipo de intoxicação, vamos dizer assim. Existe alguma possibilidade também de efeito reverso do uso repetitivamente? No sentido de que existem alguns medicamentos que causam a questão do vício e seu corpo meio que acostuma, né? Entendi. Acontece isso? Pode acontecer. Inclusive, um dos colírios mais conhecidos que tem
que eu não vou falar o nome por motivos comerciais, mas aqueles azulzinhos que são bem baratos na farmácia. Sim. Geralmente eles são vasoconstrictores. E aí você tá com o olho vermelho, e aí você pinga, ele dá uma clareada, mas como efeito rebote ele volta a ficar vermelho. Talvez porque não melhorou o efeito, mas também porque ele causa um efeito rebote. Ou seja, você pinga, ele melhora instantaneamente, mas pela ausência daquela substância, o olho volta a ficar vermelho. Então acaba virando um ciclo vicioso, né? Sim. Pinga, melhora, ele volta pela necessidade da substância, você pinga de novo. E aí vai esse efeito, vai e volta. Pronto, então o certo mesmo para não correr riscos é ir ao médico, ao oftalmologista e ele passar a prescrição e você seguir conforme está escrito. Com certeza. Ok. O oftalmo agradece. Nós sabemos que durante o verão a prática esportiva também costuma ser ainda maior. Ainda mais com esse movimento de corridas pela cidade. Existe algum tipo de proteção específica para os olhos neste caso, principalmente para proteger contra a poeira? Sim, né? Existe até uma brincadeira aí no meio da corrida, né? Daquele pessoal que usa aqueles óculos específicos, que a gente chama de óculos abaixa pace, né? Que o pessoal da corrida aí vai entender o que é que eu tô falando. Mas enfim, apesar de hoje, né, ser um artigo que está muito na moda, de certa forma, né, um artigo até de luxo, vamos dizer assim, porque não é essencial para a prática do esporte, mas ele acaba trazendo alguns benefícios. Inclusive a proteção, né, contra algum corpo estranho que possa vir a cair durante o ato de correr, além também de que aquelas lentes geralmente são lentes polarizadas, o que acaba dando um maior conforto durante o trajeto do corredor, né, para questão de buraco, a gente sabe que acaba correndo na cidade tem esse risco. E também, de certa forma, aqueles óculos também possuem uma proteção contra a radiação. Então, hoje, no verão, principalmente, as pessoas tendem a correr pela manhã, à tarde, quer queira ou não, estão expostas ao sol. Então, ele acaba trazendo essa proteção também contra os raios ultravioletas. É um artigo, né, vamos dizer assim, não essencial, mas é importante e possui essa função de proteção. Entendi. E o que seriam essas lentes polarizadas? Na verdade, não é que são lentes polarizadas, é um filtro que se coloca na lente, né, no qual a gente consegue, vamos dizer assim, organizar os raios que vão passar pelos nossos olhos e com isso trazer uma maior nitidez, né, principalmente em ambientes bem iluminados. De maneira simples assim, para todo mundo acabar entendendo. Davi, existem doenças oculares que são mais comuns nesse verão? Olha, vamos dizer assim, o que é que eu observo no meu dia a dia? Vou falar por experiência própria, né? A gente observa muito a questão das conjuntivites alérgicas, né? Principalmente pela mudança da estação. É muito comum os pacientes que têm geralmente rinite, asma, né? Alergia, sentem muito durante a mudança, né, da estação, acabam indo muito ao consultório com irritação, coceira nos olhos. É bastante comum também o aumento das conjuntivites virais e bacterianas, exatamente porque é um período, uma estação do ano onde há muita aglomeração, festas, ensaios de carnaval, o próprio carnaval. Então é muito comum após esses eventos, os pacientes apresentarem diversas viroses, né, gripes e, consequentemente, acabam evoluindo para uma conjuntivite associada. Sem contar também das outras doenças que são mais comuns, né, que é do dia a dia, mas que são o ano todo. Acabo destacando mais essas duas, essas irritações, né, essas conjuntivites, que acabam sendo mais comuns durante o verão. E também, às vezes, uma ceratite. O que é uma ceratite? É uma inflamação da córnea por corpo estranho, às vezes o suor a causa. É muito comum os pacientes, principalmente na Bahia, usarem modeladores de cachos, então você acaba suando e aquele produto escorre nos olhos, podendo levar a uma lesão na córnea. Uso de lente de contato, né? Os pacientes acabam relaxando por ser um período de férias, então acabam entrando na piscina, indo no mar, e isso acaba trazendo irritação e complicações mais agudas. Tranquilo. E para finalizar, quais dicas você daria tanto para adulto quanto para crianças sobre o cuidado com a saúde ocular? Perfeito. De uma maneira geral, mais especificamente, né, na questão do verão, é muito importante durante esse período você né, usar o protetor solar, né, evitar principalmente a exposição ao sol durante os horários, né, onde tem a maior emissão de radiação ultravioleta, que é entre as 10 às 4 horas da tarde. É impossível também ressaltar o uso de óculos de sol, principalmente aqueles com filtro ultravioleta. É importante também para aqueles usuários de lente de contato ter bastante cuidado. É uma época do ano que a gente está, né? Geralmente as pessoas estão no lazer, então acabam indo para a piscina, para o mar. Então é importante o uso correto da lente, seguir as orientações
do seu médico oftalmologista. E é importante, né, durante essa época do ano, não deixar de ir ao médico oftalmologista de maneira frequente, né? A gente acaba esquecendo de ir e é muito importante você saber e acompanhar qualquer tipo de fator de risco, alteração que você tem nos olhos, exatamente para quando chegar essa época do ano, você estar preparado para curtir sem nenhum problema, nem dor de cabeça. Entendi. Se precaver é sempre melhor do que ter que se tratar depois, né? Com certeza. Prevenir é melhor que remediar. Sempre. E agora a gente vai partir para o nosso quadro, que é mito ou verdade. Vou te fazer uma afirmação, você responde se é mito ou verdade, explicando o porquê. Certo? Okay. Tranquilo. Vamos lá. Pronto. Coçar os olhos pode prejudicar a visão, mito ou verdade? E aí, você acha o quê? Eu acredito que não. Coçar os olhos, acredito que não. E eu vou te dizer que é verdade. O terror dos oftalmologistas, certo? Sério? O ato de coçar os olhos pode trazer doenças bastante sérias. Principalmente na infância, né? Na primeira infância, na adolescência e até adulto jovem. O ato de coçar os olhos pode levar a uma deformação, uma alteração da córnea, levando a uma doença que a gente chama de ceratocone, que é quando a córnea deixa de ter o formato redondinho dela, bonitinho, e passa a adquirir exatamente o formato de um cone. Isso pode trazer distúrbios refrativos, baixa de visão, e o paciente precisa fazer um tratamento geralmente que pode, né, comprometer até a visão dele. Outra alteração que o ato de coçar os olhos pode levar é até o deslocamento da retina. Aqueles pacientes automíopes, né, que têm altos erros refrativos, altos graus. Pelo próprio ato de coçar, pode acabar levando até um descolamento de retina. Então, assim, pelo amor de Deus, não cocem os olhos. Caramba! Não sabia, né? É algo tão natural do dia a dia, mas aí, ó, tome cuidado e não coce os olhos. Você pode contrair alguma doença ocular se abrir os olhos dentro de uma piscina? Vamos dizer assim que é meia verdade, certo? Geralmente, na grande maioria das vezes, não há risco nenhum, certo? Não é à toa que quando a gente é pequeno, criança, acaba mergulhando, abrindo os olhos, isso não traz nenhum tipo de malefício. Exceto nos casos, né, que o paciente é usuário de lente de contato. Aí sim, pode trazer, inclusive, consequências bem graves, com risco até de perder a visão. O que acontece? A lente de contato é um corpo estranho e ela fica ali dentro do nosso olho. Então, alguns bichinhos, né, que podem estar dentro da água podem aderir a essa lente e favorecer com que eles infectem o nosso olho, levando a infecções graves. Então, assim, na grande maioria das vezes não acontece nada sério, mas em casos, né, específicos pode sim levar a grandes complicações. Então, para o usuário de lente é bom ter esse cuidado redobrado. Com certeza. Ok. A alimentação tem algum impacto na saúde ocular? Mito ou verdade? Verdade, com certeza. A alimentação é fundamental para prevenir algumas doenças oculares, assim como a deficiência de algumas determinadas vitaminas pode também trazer prejuízos à visão e também desenvolver algumas doenças. Um exemplo clássico disso é pacientes que possuem alcoolismo, né, são alcoólatras, que acabam apresentando uma deficiência importante de vitamina B12, vitamina A, vitamina D, que são fundamental no metabolismo e na fisiologia da visão. Então, geralmente, esses pacientes podem acabar desenvolvendo algum tipo de neuropatia, assim como também existem alguns tratamentos, né? Eu vou citar aqui o caso mais conhecido, ou a doença mais conhecida, que o nome é difícil, mas para quem conhece, é a degeneração macular relacionada à idade. É uma doença da retina que é a principal causa de cegueira em países desenvolvidos, certo? E um dos tratamentos que é possível realizar nesse tipo de doença é a reposição de determinadas vitaminas, né? Inclusive, a suplementação vitamínica é o que se baseia para evitar a progressão dessa doença, em alguns casos específicos. Então, por aí você tira que a alimentação, a reposição de determinadas vitaminas é fundamental para prevenir, né, certas doenças e assim como tratar algumas outras. Interessante. Geralmente a gente não faz esse link, né, da alimentação com a saúde ocular. Com certeza. Mas nosso corpo humano está todo interligado, como dizem, né? Última pergunta para a gente encerrar nosso quadro. Pode entrar na piscina ou no mar com lentes de contato? Mari, depois de tudo, né, do nosso bate-papo,
eu vou até deixar você responder essa pergunta. E aí, pode ou não pode? É mito ou verdade? É mito, não pode, porque pode vir a causar bactérias, não é isso, doutor? Infecções bem graves, inclusive. Pronto, essa foi a nossa última pergunta. Queria agradecer, doutor, pela presença, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. E queria que você deixasse para o pessoal de casa onde eles podem te encontrar e até marcar uma consulta. Eu que agradeço, para mim foi uma satisfação imensa, né? Estar aqui batendo esse bate-papo, esclarecendo algumas dúvidas. Para mim é sempre uma satisfação. Vocês podem me encontrar, né, no meu Instagram, Davi Peixinho, mas escreve com D no final, David Peixinho. Lá vocês vão encontrar o meu número de contato, os locais que eu atendo aqui na cidade e também, né, assistir alguns vídeos que eu acabo publicando algumas dicas, algumas orientações sobre a saúde ocular. E se caso ficou alguma dúvida e você queira me mandar uma mensagem, sinta-se à vontade. Estou lá à disposição para responder a todos. Inclusive, esse é o canal, né, que eu tenho com meus pacientes para, né, tirar dúvidas, orientações. Então, qualquer coisa é só me procurar por lá. Então é isso, doutor. Obrigado novamente. Você de casa, eu espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas. E semana que vem nos vemos novamente. Beijo!